Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. And say, if we had been in them days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. E dizeis, se existíssemos naquele tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. We would have believed the word of the Lord if we'd lived back there. Nós teríamos crido na palavra do Senhor se nós tivéssemos vivido lá no passado. Watch. Wherefore you be witness unto yourselves, that ye are the children of them which kill the prophets. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Fill ye up then the measure of your fathers. Encheis vós, pois, a medida de vossos pais. That's just what's taking place. É exatamente isso que está ocorrendo. Now watch what he says here. Agora, observe o que ele diz aqui. Ye serpents and generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? Serpentes e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? How can you do it? Como vocês podem fazer isto? Now, he's talking to ministers. That's right. Holy man. Agora ele está falando com ministros. Veja, isso mesmo. Homem santo. How can you stand and know the Bible predicts and tells them people not to do that, and you can stand and compromise for a few lousy stinking dollars? Or some popularity and somebody would pat you on the back and call you a doctor. Como você pode se levantar e saber que a Bíblia prediz e diz para aquelas pessoas não fazerem isso? E você pode se levantar e se comprometer por alguns dólares miseráveis e repugnantes, por alguma popularidade, e alguém lhe bate nas costas e lhe chama de doutor. How can you say you love those people? Como você pode dizer que ama aquelas pessoas? I'm preaching on tapes too, you know. Eu estou pregando em fitas também. Estão vendo? How can you say you love those people and let a thing like that take place? Como você pode dizer que ama aquelas pessoas e deixa uma coisa como essa acontecer? Estão vendo? You Pharisees, you blind, you serpents, you generation of vipers. How are you going to escape the damnation of hell? Vocês fariseus, vocês cegos, vocês serpentes, vocês geração de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? How can a man today that knows that these things are wrong and stand there to hold his congregation to make his denomination grow and fail to tell women and men? Como pode um homem hoje que sabe que estas coisas estão erradas e se levantar ali para segurar a congregação dele,
para fazer a denominação dele crescer e falhar em dizer às mulheres e homens? How you go to escape the wrath of hell when it was made for you? Como você vai escapar da ira do inferno quando ela foi feita para você? How you going to do it? See? Como você vai fazer? Está vendo? Listen here. What is it going to be? Ouça aqui. O que vai ser? Therefore, 34th verse. Behold, I will send unto you prophets. Portanto, 34º versículo. Eis que eu irei vos enviar profetas. I will in the future. There's your Pharisees coming back again. Eu irei no futuro. Aí está os seus fariseus voltando novamente. Está vendo? Wise men, scribes, and some of them you shall kill and crucify. And some of them shall you scourge in your synagogues, and persecute them from city to city. Homens sábios, escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. He predicted he would send them prophets with the word of the Lord. Ele predisse que ele enviaria profetas a ele com a palavra do Senhor. And what would they do? The same thing their fathers did, because that's what you are. E o que eles fariam? A mesma coisa que os pais deles fizeram, porque isso é o que você é. Spirits don't die. Man that's possessed of them dies, but spirits don't die. Espíritos não morrem. O homem que é possuído por eles morre. Porém, espíritos não morrem. He said, you're the children. You're the one. Ele disse, vós sois os filhos. Vós sois aqueles. Just notice how these things are. E simplesmente note como são estas coisas. How that St. Paul stood. Como que São Paulo se levantou ali. You believe he was a prophet? Você crê que ele era um profeta? And condemned women to bob their hair. Condemned the organizations. E condenou as mulheres por cortarem curto o cabelo delas. Condenou as organizações delas. Announced that every man that wasn't baptized in the name of Jesus Christ must come and be baptized over again. Amen. Right? Anunciou que cada homem que não fosse batizado no nome de Jesus Cristo devia vir e ser batizado outra vez. Isso está correto. And today they compromise and sweeten it around. E hoje eles se comprometem e amenizam o negócio. They don't know no different, no. It's pitiful. Eles, aliás, não conhecem diferença. É lamentável. If the hour is over, I might say this. They were blind, predestinated to be blind. Se a hora acabou, eu posso dizer isto. Veja, eles eram cegos, predestinados para serem cegos. God be merciful, they couldn't see it. Deus seja misericordioso, eles não podiam ver. Jesus said, you're blind, you blind scribes and Pharisees, you hypocrites. Jesus disse, vós sois cegos, escribas e fariseus cegos, hipócritas. When you read the same word that all of them's read, and here you come and condemn me. And I'm exactly what the word said that it would be in this day. Quando ledes a mesma palavra que todos eles leram, e aqui vós vindes e me condenais. E eu sou exatamente o que a palavra disse que seria neste dia. I was to be the messenger of this day. I'm the Messiah, he said in so many words. Eu seria o mensageiro deste dia. Eu sou o Messias, ele disse em tantas palavras. I'm the Messiah. Have I failed to prove it? Eu sou o Messias. Tenho eu falhado em provar isto? If I haven't done what was written of me, then condemn me. Se eu não tenho feito o que estava escrito de mim, então me condenai. And you blind Pharisees lead your people right off into a thing like that and send the whole bunch. E vós, fariseus cegos, guiais as pessoas a uma coisa como essa, e enviais todo o grupo. Said, well, the blind leads the blind. Disse, bem, os cegos guiam os cegos. Said you said, oh, if we would have lived back in time of St. Paul, yeah, I'd have took sides with St. Paul. Disse, você disse, se nós tivéssemos vivido no passado, no tempo de São Paulo, sim, eu teria tomado o partido de São Paulo. You hypocrites. Why don't you take the side with his doctrine? Vós hipócritas, estão vendo?
Por que vocês não tomam o partido da doutrina dele? You have done the same thing then you've done now, for you're the children of your fathers, your organizational fathers. Vocês teriam feito a mesma coisa então que vocês fazem agora, pois vocês são filhos de seus pais organizacionais. Pharisees, Sadducees, and self-righteous. That's it. Fariseus, saduceus e virtuosos aos seus próprios olhos. Isso mesmo. I tell you, the hour that we live. Wonder if this could be the third pull. Eu lhe direi, e quanto à hora que nós vivemos, me pergunto se isto poderia ser a terceira puxada. Just a minute now. Jesus said this kind receives greater damnation. Só um minuto agora, veja. Jesus disse, este tipo recebe maior condenação. Isn't it awful? Não é terrível? As a great American one time, when the enemy was about to take this country, there's a man in the midnight hour, jumped upon a horse, rode down the road screaming, the enemy's coming! Is Paul Revere. Como um grande americano, certa vez, quando o inimigo estava a ponto de tomar esse país, houve um homem na hora da meia-noite que pulou num cavalo e desceu a estrada gritando, o inimigo está vindo. Foi Paul Revere. I'm an American too. I'm riding this midnight hour, not saying the enemy's coming, but he's here. Eu também sou americano. Eu estou cavalgando nesta hora da meia-noite, não dizendo que o inimigo está vindo, mas que ele está aqui. He ain't coming, he's already here. Ele não está vindo, ele já está aqui. He's done conquered. I'm afraid it's over. Ele realmente tem conquistado. Receio de que esteja terminado. Conquering. Yeah. This midnight hour. Conquistando nesta hora da meia-noite. Remember, at Tucson, the 7 angels, what the message was? The finishing of the mystery of God. Em Tucson, os 7 anjos, qual foi a mensagem? O término do mistério de Deus. Immediately after that, coming down the range, you all heard about the mountains. Imediatamente depois disso, descendo a cordilheira, todos vocês ouviram com respeito às montanhas. Notice, Brother Fred got some pictures of it, and Brother Tom and I got some pictures, some movies and everything. We'll show it you someday, show you just where it's at. You all know the story. Notem, o irmão Fred conseguiu algumas fotos disto, e o irmão Tom e eu consegui algumas fotos, alguns filmes, tudo. Nós vamos mostrar isso aqui algum dia, e lhes mostrar exatamente onde foi. Todos vocês conhecem a história. Watch, the 3 peaks. He said, there's your first, second, and third. Ele disse, ali está a sua primeira, segunda e terceira. And Brother Fred's got an outstanding picture of it when he and Sister Martha passed. E o irmão Fred tem uma foto sobressalente disto, quando ele e a irmã Marta passaram. The clouds had come up from the moisture of the ground, and it hid all the rest of it and just showing the 3 pools. One here, and one there. As nuvens haviam subido da umidade da terra e haviam escondido todos os demais, e justamente mostrando as 3 puxadas, uma aqui e uma ali. The 7. Vê? Os 7. Watch. The first 3 is perfection. That's when the ministry went forth. Observe. A primeira, 3. 3 é perfeição. Isto é quando o ministério saiu. The second pull was a discernment of spirits, the prophecy. A segunda puxada foi o discernimento de espíritos, a profecia. First was the healing of the sick. Primeiro foi a cura dos enfermos. The second was the prophecy that went forth. Know the secret of the thoughts when the word itself was made manifest. A segunda foi a profecia que saiu e conhecia o segredo dos pensamentos quando a própria palavra se manifestou. Which that's grace. O que? Isso é graça. But remember, the 7th is the finish. Porém, lembre-se, o 7º é o término. Could this be the finished pull? It's all over. Poderia isto ser a puxada final? Está tudo acabado? Could it be? Think of it now. Just think where you at. Poderia ser? Pense nisso agora. Pense só. Onde você está? Vê. 7 is always the finish. 3 pulls. 7 é sempre o término. 3 puxadas. Jesus' ministry consisted of 3 pulls.
O ministério de Jesus consistiu de 3 puxadas. Did you know that? Vocês sabiam disso? Notice! Be sincere if you ever was in your life now. For a few minutes. Notem! E sejam sinceros se vocês algum dia foram em suas vidas. Agora por um minuto, alguns minutos. His first pull was healing the sick. Sua primeira puxada foi curar os enfermos. He became a very popular man. Everybody believed him. Seemed like. Ele se tornou um homem muito popular. Todos criam nele. Pareciam crer. Is that right? Isso está correto? When he went forth healing the sick, everybody wanted him in the church. Quando ele saiu curando os enfermos, todo mundo o queria em suas igrejas. But one day he turned around and started prophesying. For he was the Word. And he was the prophet that Moses spoke of. Porém, um dia ele virou-se e começou a profetizar, pois ele era a palavra e ele era o profeta do qual Moisés falara. And when he went to tell them how they was living and the things they were doing, he became very unpopular. That was his second pull. E quando ele foi lhes dizer como que eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Essa foi a sua segunda puxada. I wonder if it has typed right back again. Eu me pergunto se isto se tem tornado a tipificar novamente. Just think a minute. Só pense um minuto. Could it be? Poderia ser The first healing everybody. a primeira curando a todos. The second, it could be Jesus only. It could be Beelzebub. It could be A segunda, poderia ser só Jesus, poderia ser Beelzebu, poderia ser That's the same thing they did there. Amen. Essa é a mesma coisa que eles fizeram ali. Está vendo? Same spirits living in the same kind of people. Amen. Condemned people that can never be saved because they were condemned before. They, like Judas Iscariot, born the son of perdition. Os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas, porque elas foram condenadas antes. Elas, como Judas Iscariotes, nascido filho da perdição. You say Judas? Sure. Você diz Judas? Seguramente. Remember, he was very religious. But he couldn't go all the way with the message. Lembre-se, ele era muito religioso, porém ele não pôde ir o caminho todo com a mensagem. He could take part of it, but the rest of it he couldn't stomach. Ele pôde tomar parte dela, mas o restante dela ele não pôde tragar. They can take healing and things like that, but when it comes to God speaking squirrels into existence, that's too deep for them. Can't be. Eles podem tomar curas e coisas como essas, porém, quando se trata de Deus falar para esquilos virem à existência, então isso é demais de profundo para eles. Não pode ser. That was Judas. Esse era Judas. His spirit can live right up to that spot. He can't go after that. Seu espírito pode viver exatamente até esse ponto. Ele não consegue segui-la depois disso. Está vendo? They could take Moses all right when he opened the Red Sea and so forth like that. Eles puderam aceitar bem a Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho e assim por diante, dessa maneira. But when it come down to telling there wasn't all the rest of them wasn't to do this or that or the other, he makes himself a God over us. Mas quando se tratou de descer para dizer que não era para eles, que não era para todos os demais fazer isto, ou isso, ou aquilo, ele faz a si mesmo Deus sobre nós. See? They couldn't go that core in them. Veja, eles não puderam seguir isso, Coré e eles. So they had to have an organization, so God just swallowed them up. Então, eles tinham de ter uma organização, então Deus simplesmente os engoliu. Jesus' ministry, when he's healing the sick, he is wonderful. That young prophet of Galilee, why, he makes the blind to see. He's even raised the dead. We got 3 cases of it. He actually raised the dead. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirável, esse jovem profeta da Galileia. Ora, ele faz o cego ver, ele tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos 3 casos disso. Ele realmente ressuscitou os mortos. But one day he turned around. He said, "You generation of vipers, you make the outside of the platter clean. You appear to be holy, but the inside of you are nothing but a bunch of snakes." Porém, um dia ele voltou-se, ele disse, vós, raça de víboras, limpais o exterior do prato. Vós apresentai-vos ser santos, porém no vosso interior não sois nada a não ser um bando de cobras. Oh, when that prophecy went forth,
condemning that organization. Then it changed. Oh, quando essa profecia saiu, condenando aquela organização, então mudou. They turned against him. That's right. And finally, by rejecting him, they crucified him. Eles se voltaram contra ele. Isso mesmo. E finalmente, ao rejeitá-lo, eles o crucificaram. But you can't kill the ministry. It lives on. Porém, você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo. You can put the messenger to sleep, but you can't put the message. Right. He lived on. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. Correto. Ele continuou vivendo. And notice, when the third pull of his ministry come, the first was healing the sick. E note, quando vem a terceira puxada de seu ministério, a primeira foi curar os enfermos. The second was rebuking the organizations and prophesying. A segunda foi repreender as organizações e profetizar. What they had done, what they were, and what was coming. O que eles haviam feito, o que eles eram e o que estava vindo. What is, will come, and what was, what is, and what will come. O que é, virá. O que foi, o que é e virá. That's what he did, is that right? Isso é o que ele fez. Isso está correto? But his third pull is when he preached to the lost that couldn't be saved no more. Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. They were down there where them big painted eyes was. Eles estavam ali embaixo onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Preached to the souls in hell that did not accept mercy, but were eternally separated from the presence of God. Pregou às almas no inferno que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separadas da presença de Deus. But yet they had to recognize what he was because God made him there. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Wonder if his ministry climbs out the same way in the last days as it was. Eu me pergunto se seu ministério ascende completamente da mesma forma nos últimos dias, como foi. As the Father sent me, so send I you. The works that I do shall you also. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. As obras que eu faço, vós também as fareis. Lost could never be saved. They had rejected mercy. Perdidos jamais poderiam ser salvos. Eles haviam rejeitado misericórdia. That was his third pull. Essa foi a sua terceira puxada. Now, is any question? Agora, há alguma pergunta? His first pull, he healed the sick. Is that right? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos. Isso está correto? His second ministry, he was prophesying. Seu segundo ministério, ele estava profetizando. His third ministry is preaching to the eternal lost. Seu terceiro ministério estava pregando aos perdidos eternamente. Three mountains. So forth. The lost eternal. As três montanhas, assim por diante. Os perdidos eternamente. Noah's ministry, all ministries done the same. O ministério de Noé, todos os ministérios fizeram o mesmo. Noah preached. That's exactly right. Noé pregou, isso mesmo. He went into the ark. And when he went into the ark, there were 7 days that nothing happened. His testimony preached to the doomed. Ele entrou na arca, e quando ele entrou na arca, houve 7 dias que nada aconteceu. Seu testemunho pregou aos condenados. Sodom and Gomorrah. Sodoma e Gomorra. Jesus referred to both them as coming for the coming of the Son of Man, so shall it be like days of Noah, so shall it be like it was the days of Sodom. Jesus se referiu a ambas como no futuro. Antes da vinda do Filho do Homem, assim será como nos dias de Noé, assim será como foi nos dias de Sodoma. He referred to Noah. Ele se referiu a Noé. Noah had 3 pulls. And his third was to the lost after the door was shut. Noé teve 3 puxadas, e a sua terceira foi para os perdidos depois que a porta se fechou. For God let it sit right there where nobody could enter or go out. They were inside. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. For on the 7th mountain, the highest mountain, that's where he settled the ark. Mountain. Is that right?
Pois, assim como na sétima montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca, montanha. Está vendo? Isso mesmo? In the days of Sodom, the first pull was the righteous Lot. Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. The Bible said the sins of Sodom vexed his righteous soul daily, how them women acted and done. E a Bíblia disse, os pecados de Sodoma afligiam a sua alma justa diariamente, o modo que aquelas mulheres atuavam e faziam. You remember, as it was in the days of Noah, Você lembre, como foi nos dias de Noé, what was he doing? Eating, drinking, marrying, giving in marriage. o que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Women. See? Women. Mulheres. Veja, mulheres. What was the days of Sodom? Women. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. And the first message was Lot. They laughed him to scorn. E a primeira mensagem foi Ló. Eles o trataram com o máximo de desprezo. Then they sent another messengers, two of them. And they went out. That was the second pull for Sodom. Então lhes foi enviado outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Essa foi a sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. But look at that one that went last. More and more mercy. Mas olhe para aquele que foi por último. Há cada vez mais misericórdia. It was all over then. All over at that time. Estava tudo terminado então. Tudo terminado nesse tempo. That third messenger that went down there, the third pull, what was he? Esse terceiro mensageiro que desceu ali, a terceira puxada, o que ele era? What kind of a ministry did he have? Que tipo de ministério ele tinha? He sat with the elected and told them what was taking place behind him. Is that right? Ele se sentou com os eleitos. Eles disse o que estava sucedendo por trás dele. Isso mesmo? But when he stepped off into Babylon, or into Sodom, he wanted to find Mas quando ele entrou por um momento na Babilônia ou em Sodoma, ele desejou encontrar even Abraham crying, if I could find 50 righteous, on down to 10 righteous. até mesmo Abraão clamou, se eu pudesse encontrar 50 justos, diminuiu até chegar a 10 justos. God said, yes, find 10 righteous. Deus disse, sim, encontre 10 justos. Let me tell you something, sister, just a minute. Deixe-me lhe dizer uma coisa, irmã, só um minuto. You might be old-fashioned, but you got something these sex queens hasn't got. Você pode ser antiquada, mas você tem algo que essas rainhas do sexo não têm. You got something that she can never have. All right. Você tem algo que ela jamais pode ter. Correto. You might be old-fashioned in your dressing, dress up like a lady. Você pode ser antiquada no seu vestir, veste-se como uma dama. They might say, look at that old holy roller. Elas podem dizer, olhem para aquela santa roladora antiquada. Don't you worry. She's got something that little old sex queen's got all the world looking at her out there. She hasn't got it. Não se preocupe. Ela tem algo que essa vulgar rainha do sexo, que tem todo mundo olhando para si ali fora, ela não tem. She can never have it. She's lost eternally. She's doomed. See? Ela jamais pode ter. Ela está perdida eternamente. Ela está condenada. Vê? She's never, you got moral. You got virtue. She's got nothing. Ela jamais tem. Você tem moral. Você tem virtude. Ela não tem nada. She's got a bait that traps the lost souls into hell. Ela tem uma isca que laça as almas perdidas para o inferno. The blind walks into it. O cego caminha para dentro disso. You got something. Agora você tem algo. You know, you might not be in a church book, but it might be your righteous life is holding the wrath of God from the world today. Você sabe, você pode nem mesmo estar no livro de uma igreja, mas pode ser a sua vida justa que esteja impedindo a ira de Deus de cair sobre o mundo hoje. The world won't believe it. O mundo não crê nisto. You woman is called holy roller. You little man that don't hardly know anything but you cry to God day and night for the sins of the country. You might be the one that's holding off the wrath. Você, mulher que é chamada de santa roladora. Você, homenzinho, que mal conhece algo,
mas que clama a Deus noite e dia pelos pecados do país, você pode ser aquele que esteja afastando a ira. If I can find 10, I'll spare it. If I find 10, as it was in the days of Sodom, so shall it be. Se eu puder encontrar 10, eu pouparei. Se eu puder encontrar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim será. See what I mean? Vê o que quero dizer? Not if I can find 10 Methodists. Não se eu puder encontrar 10 metodistas, If I can find 10 Baptists. se eu puder encontrar 10 batistas, If I can find 10 Pentecostals. se eu puder encontrar 10 pentecostais, If I can find 10 athletes. se eu puder encontrar 10 atletas, If I can find 10 senators. se eu puder encontrar 10 senadores, If I can find 10 ministers. se eu puder encontrar 10 ministros, But if I can find 10 righteous. mas se eu puder encontrar 10 justos, There's one righteous, that's Christ. há um justo, esse é Cristo, Christ living in one of them 10. I'll spare it. Cristo vivendo dentro, um dentro daqueles 10. Veja, eu pouparei. But that last messenger preached to the doomed. Porém, esse último mensageiro pregou aos condenados. He said, you went down there. Scripture don't say what happened. But fire fell the next morning. Right? Você diz, ele desceu ali. A Escritura não diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte. É isso mesmo. After he performed those signs, immediately after he performed his prophecy ministry, why did Sarah laugh? Depois que ele realizou aqueles sinais, imediatamente depois que ele realizou o seu ministério de profecia, por que se riu Sara? She said, I did. Ela disse, não me ri. I said, yes, you did. Disse, sim, te riste. Está vendo? Now, immediately after that, he entered Babylon, or went out into Sodom. Agora, imediatamente depois disso, ele entrou na Babilônia, ou desceu em Sodoma. He never found them. So the fire fell. Ele jamais os encontrou. Então o fogo caiu. He found Lot and his 2 daughters to get out of here right now. See? It went out. Ele encontrou Ló e suas 2 filhas, disse, saiam daqui agora mesmo. Estão vendo? Acabou-se. He went down there. Remember, he was on his road down. Ele desceu ali, lembre-se. Ele estava a caminho ali embaixo. He sent messengers before him, but he went out himself. Right, to find out if all this thing was so. Ele enviara mensageiros diante dele. Mas ele próprio desceu, correto, para verificar se toda esta coisa era assim. And he found it full of what? Painted-faced women. E ele achou isso cheio do quê? De mulheres com rosto pintado. The message to the doomed. A mensagem para os condenados. What they do? Laughed at it. O que eles fizeram? Riram-se disto. What do they do today? The same thing. O que eles fazem hoje? A mesma coisa. I belong to the assemblies. I belong to the oneness. I danced in the spirit. Glory to God. I speak it. Eu pertenço às assembleias, eu pertenço ao unicista. Eu dancei no espírito. Glória a Deus. Eu falo em... Go ahead. Muito bem. Vá em frente. I'll cut my hair if I want to. I'll do this. I'll just say this. I don't have to be baptized in Jesus' name. I don't care what said Paul's old woman hater anyhow. That's a... Eu cortarei meu cabelo se eu quiser. Eu farei isto. Simplesmente irei dizer isto. Eu não tenho de ser batizado no nome de Jesus. Eu não me importo com o que disse. Paulo era um velho inimigo de mulher, de qualquer maneira. Isso é um... All right. Go ahead. Muito bem. Vá em frente. One of these days, if you haven't already, you'll cross that line. Num destes dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. You'll never desire no more to do what's right. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu disse? It's a matter of... Brother, sister, do you realize what's been said? É questão de... Irmão, irmã, vocês compreendem o que foi dito? You'll cross that line and you'll never want to do it. Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. You'll still hear the gospel, sure, but you'll never accept it. Você ainda ouvirá o evangelho, seguramente, mas jamais o aceitará. You can't accept it. Você não pode aceitá-lo. But the gospel will be preached to the doomed, those that are eternally lost. Can't get saved no more. Porém, o evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. You're already in that spot and don't know it.
Você já está nesse ponto e você não sabe. You think you're living in pleasure and dead while you're alive. Você pensa que você está vivendo em prazeres e está morto enquanto vive. Huh. Listen, all those who rejected the message of the hour before doom, the gospel was preached to the doomed first before they went, without mercy. Ouça, todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora antes da condenação, o evangelho foi pregado aos condenados primeiro, antes que eles fossem sem misericórdia. Noah shut up was a testimony. Noé fechou, foi um testemunho. God shut the door. After his third pull. Deus fechou a porta, depois de sua terceira puxada. After the third pull at Sodom, the doors were shut. There was no more mercy. The 10 couldn't be found. Depois da terceira puxada em Sodoma, as portas foram fechadas. Não houve mais misericórdia. Os 10 não puderam ser encontrados. And the lost had the gospel preached that could not be saved. Because it was just E aos perdidos o evangelho foi pregado, os quais não poderiam ser salvos, porque foi simplesmente... been that way in every age. Every age. Reject the message before judgment. Tem sido dessa maneira em cada era. Cada era rejeita a mensagem antes do julgamento. Have they done it again? Eles têm feito isso novamente? Is that appearing in a pillar of fire down here on the river? Está isso aparecendo em uma coluna de fogo aqui embaixo no rio? Is that appearing along in the message of cutting the women and throwing the places where it should have been rebuking those ministers who takes the place with the denomination instead of staying on the word? Está isso aparecendo adiante na mensagem de cortar as mulheres e lançar os lugares onde se deveria estar. E repreender esses ministros que tomam partido com a denominação em vez de ficarem na palavra? When God's I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?